Então, olá, queridos alunos, vamos hoje aí estudar nosso capítulo 10, cuja temática é capitalismo, tá? Nessa nossa videoaula, nós vamos ver como foi que o capitalismo se estruturou ao longo da história, as fases que vão marcar esse sistema econômico, que vai influenciar na vida política, na vida cultural e na vida social dos indivíduos, e as formas, né, como o capitalismo se apresenta nos dias atuais. Bem, então, para que a gente comece a falar do capitalismo, né, convido vocês a fazer a observação dessa imagem, né, e a partir dela começar a refletir, né, o que esse sistema econômico ele acabou gerando, né, ou a maneira como ele contribuiu para que nós chegássemos ao momento social em que nós nos encontramos. E aí a gente vem uma afirmação que começa logo no início do material de vocês: enquanto uns choram, outros vendem os lenços. Ou seja, enquanto nós vamos ter dentro de um mesmo sistema, né, uma estrutura estritamente desenvolvida, na contramão, ou seja, ao lado dessa mesma estrutura desenvolvida, nós ainda vamos ter reflexos do não desenvolvimento ou do subdesenvolvimento, né, que são realidades que caminham juntas dentro de um mesmo sistema. E aí a pergunta: o que você sabe sobre o sistema capitalista? Então, essas informações iniciais, elas são fundamentais até mesmo para que nós possamos aí, quem sabe, desconstruir determinados preconceitos e afirmar ideias que de fato justifiquem esse sistema econômico. Bem, então a gente faz aí a primeira relação do capitalismo e da sociedade. O que é que nós vamos aí, a partir do sistema capitalista, poder perceber? As primeiras práticas elas vão ocorrer na Europa, ainda no período feudal, né, sobretudo com as primeiras manifestações manufatureiras. A característica principal do capitalismo é a obtenção do lucro, né? O que vai mudar para se alcançar esse objetivo em cada fase são as formas de se compreender a relação entre o capital, ou seja, aquilo que faz dinamizar o processo de produção, e o trabalho, né, realizado por aquelas pessoas que vendem sua mão de obra, né, em troca de um salário, de uma remuneração. Nós vamos observar que, dentro do capitalismo, né, George Simmel vai apontar essa compreensividade para nós, de que a sociedade ela vai ser compreendida como uma rede de relações. E aqui as trocas monetárias, né, os contatos e as relações derivadas dessas trocas é quem vão dar a tônica, né, a dimensão estrutural, né, desse sistema produtivo, que vai, como eu já mencionei, acabar influenciando nos mais diversos setores que compõem a sociedade. As formas do capitalismo estão em constante movimento, ou seja, elas se adaptam a novas realidades. O capitalismo é um sistema que já passou por inúmeras crises e, diante dessas crises, conseguiu se reinventar. É interessante nós também observarmos que o capitalismo ele ajudou a moldar, a estruturar, né, a sociedade dentro de um tempo, de um espaço, gerando impactos, né, tanto nas relações pessoais dos indivíduos, como também nas relações coletivas, ou seja, que os sujeitos estabelecem uns para com os outros. Bem, é interessante nós notarmos um personagem que, de certa maneira, é significativo dentro desse sistema, que é o capitalista. Ou seja, o capitalista é aquele que é dono, não é proprietário do capital. E aqui nós vamos entender o capital como sendo a situação que oportuniza, não é, a esses mesmos indivíduos, né, esses proprietários, as condições para que eles possam fazer os investimentos necessários diante dos negócios que eles pensam empreender. Dentro do capitalismo, a gente vai observar, né, o aparecimento, primeiro, né, por meio de pequenas mudanças, de um espaço e de uma lógica do trabalho que vai ser totalmente diferente daquele que foi visto em outros modelos de produção, como o escravista, né, como o próprio sistema feudal, e que as mudanças nas relações de trabalho, a partir, né, dessas transformações, elas também vão fazer com que
o indivíduo ele compreenda de maneira diferente, né, a forma como esse trabalho se exerce, né, a maneira como ele se estrutura, né, a dinâmica que ele passa a ter. Nesse sentido, as relações de trabalho e o próprio ambiente de trabalho vão fazer com que prazos sejam exigidos, qualidade seja esperada, e mudanças institucionais, como se encara as relações de trabalho, como o patrão é visto e, na mesma medida, como o empregado é compreendido, né, fazer com que novas possibilidades elas passem a surgir. E dentro dessas novas possibilidades, né, os contratos de trabalho, ou recentemente, né, a flexibilização do mercado de trabalho, vai produzir o cenário no qual os trabalhadores, sobretudo, têm que se adequar. E um exemplo dessa nova adequação, né, que nós começamos aí a partir da reforma trabalhista aprovada, né, salvo engano, em 2017, que é o trabalho intermitente, onde a prestação de serviço ela não é contínua, ou seja, não tenho, enquanto empregado, a obrigatoriedade de cumprir uma carga horária no mesmo local todos os dias da semana. Então, há uma flexibilização, né? O problema que a gente pode observar nesse trabalho intermitente é o quanto se precisa trabalhar, né, para se chegar a uma remuneração que seja condizente com a necessidade que os indivíduos têm. Bem, as relações de trabalho, como nós observamos no slide anterior, elas se modificam, né, diante do panorama que é estabelecido pelas mudanças dentro do próprio sistema capitalista, e o que a gente vai observar é que essas relações elas se tornam cada vez mais rápidas e cada vez mais supérfluas. Ou seja, é, a maneira, o comportamento de se encarar, né, essas relações de trabalho dentro do sistema capitalista, elas desvalorizam cada vez mais os trabalhadores, né, e elas apontam para o ganho, né, para o acúmulo do lucro como sendo de fato aí o principal viés. Tão tal que nós temos aí nesse cenário de pandemia uma crescente no número de demissões, né, ou seja, o número de desempregados tende a aumentar justamente porque essas relações elas estão cada vez mais fracas, né? Exemplo disso é que no Brasil, por exemplo, né, lá dos anos 60, dos anos 70, os trabalhadores a partir de um determinado tempo de serviço tinham uma instabilidade. Com as mudanças na lei trabalhista, essa estabilidade ela foi aos poucos sendo superada até nós chegarmos, né, à situação que nós nos encontramos hoje, de, por exemplo, nós temos aí essas flexibilizações como o exemplo que nós citamos do trabalho intermitente. Essa relação com o tempo, né, a gente já menciona, sofre alteração e ela está muito conectada à maneira como se pode trabalhar ou em quais lugares, né, se pode estar trabalhando. O capitalismo parece insuperável, né, como regime, como sistema econômico. No entanto, ao longo da história, alguns pensadores, né, propuseram alternativas para esse sistema. No entanto, as alternativas que foram apresentadas não tiveram os resultados do ponto de substituição, né? O exemplo maior que nós temos é o socialismo, né, que não conseguiu, digamos assim, superar o sistema capitalista. É interessante a gente observar nessa ideia de quase, né, inspiração do sistema capitalista, né, justamente por ele se caracterizar pela sua capacidade de suportar as crises que ele próprio provoca ao longo do tempo. Ah, Como, por exemplo, né, a ideia inicial de se reduzir as desigualdades, quando, na verdade, o próprio sistema, né, no conjunto, na dinâmica das suas relações, ele acaba produzindo profundas desigualdades, né? Sobretudo no que diz respeito às explorações que são realizadas dentro desse mesmo sistema. Jornadas excessivas de trabalho, salários não condizentes com a prática laboral que é praticada, a situação de precariedade dentro das necessidades dos trabalhadores como um todo, como a questão do transporte para chegar ao seu local de emprego, as condições de, por exemplo, né, quem tem filhos e que precisa passar o dia todo no emprego, né, de onde essas crianças possam ficar, como uma escola de tempo integral, como uma creche.
Então, existe todo um mecanismo, né, dentro do sistema capitalista que impossibilita que esse desenvolvimento ele aconteça da mesma forma para todas as pessoas. Nós não podemos negar, evidentemente, que o desenvolvimento deixou de acontecer, mas nós podemos afirmar que ele não acontece, né, que ele não chega na mesma medida para todos os indivíduos nos mais distantes locais do nosso planeta. Bem, o primeiro formato do sistema capitalístico, que a gente chama de capitalismo comercial ou mercantilismo, nós vamos observar o alargamento das fronteiras, né, e o aumento da circulação do capital, ou seja, do dinheiro que vai dar dinâmica desse novo sistema. Então, o que nós podemos, né, tirar como resultado é o desenvolvimento de um novo mercado. Baseado no quê? Baseado num sistema de trocas. Nesse sistema de trocas é interessante a observação, né, o direcionamento do nosso entendimento de que a divisão do trabalho ela acaba ficando mais complexa do que as divisões anteriores, né? Enquanto anteriormente nós tínhamos um sistema produtivo onde, né, o trabalhador ele exercia desde a função inicial até a função, né, de acabamento dos produtos, com o mercantilismo, essas relações elas tendem a ficar mais específicas, né? Até mesmo porque nós vimos lá nas características que ajudam a compreensão do sistema capitalista, de que a necessidade de uma produção mais acelerada e em um volume produtivo maior se torna uma necessidade, uma exigência dentro desse sistema. Então, o mercantilismo ele se fundamenta basicamente no pacto colonial, né, que vocês já devem ter estudado lá em história. Existe uma relação, né, entre a metrópole e a colônia, onde a colônia ela tem a obrigação de exclusividade para com sua metrópole, no que diz respeito à exploração. Há também, né, a questão da busca de um saldo comercial favorável, ou seja, onde o lucro seja maior do que as despesas, né? O investimento, né, ele seja retirado num curto prazo, e também a questão do próprio protecionismo do Estado. O Estado, ou seja, o poder governamental, ele tem que elaborar, estruturar, dar garantias, né, para que essa competitividade ela ocorra da maneira mais imparcial possível, ou seja, que todos que estejam dentro dessa zona de comércio, né, de competição, tenham aí as condições, digamos assim, páreas, né, ou seja, quase que iguais, né, isonômicas dentro dessa questão da produtividade. Um outro aspecto que nós podemos observar dentro do sistema capitalista é que ele é um elo de uma transição de sistemas econômicos. Se sai do sistema feudal, né, e se começa digamos assim, a se estruturar, né, o sistema capitalista, né, a partir dessa base, né, desses três elementos que nós mencionamos anteriormente. É interessante nós também notarmos, né, que esse princípio de assimetria entre países e povos, ele acaba se pautando pelas práticas de exploração, né, e colonização. Ou seja, a colônia ela tem uma diferença com relação à metrópole, né? Ela tem uma importância, mas ela não é equiparada à metrópole. Então, existe, né, essa disparidade, né, essa diferença dentro de um mesmo sistema produtivo. E aí nós vamos observar, né, que dentro do mercantilismo que aqui no Brasil chega com os portugueses ainda em 1500, né, tendo em vista que o mercantilismo começa a se estruturar a partir do século XVI, ou a se consolidar, melhor dizendo, a partir do século XVI, nós vamos aí filtrar o entendimento de que essa exploração colonial ela vai se dar em larga escala. Então, o europeu português que veio para o Brasil não veio para cá para permanecer, veio para cá para explorar e depois, né, voltar para a sua metrópole. Bem, o que a gente pode observar de maneira geral a partir do mercantilismo, né, desse início do sistema capitalista? As transformações do modo de produção da sociedade. A sociedade ela se organiza, ela se estrutura, e o Karl Marx já havia apontado isso no seu estudo
do sistema capitalista, de acordo com os modos de produção, é que a sociedade ela vai adequando-se a essas demandas. Um outro aspecto que também vai marcar, né, essa estruturação do sistema capitalista a partir do mercantilismo é o crescimento das cidades, né, ou dos burgos, os bairros periféricos que ficam ali ao redor das fábricas, e que vão concentrar, né, a demanda de trabalhadores que vendem, né, a sua mão de obra para os capitalistas. Nós vamos observar também, dentro dessa característica, uma concentração do capital econômico baseado na circulação monetária, ou seja, do dinheiro, da moeda, né, e depois do sistema de cédulas. Uma aproximação, né, e aqui a gente chama a atenção do poder central dos reis, ou com o poder central dos reis, melhor dizendo, em que a burguesia, e aí isso vai culminar lá com a Revolução Francesa de 1789, que tenta equilibrar, né, esse jogo também com o poder político, uma vez que a burguesia já concentrava em suas mãos grande parte do poder econômico, mas só o dinheiro não faz com que as coisas aconteçam. Né? É preciso que também haja esse viés político, né? Até mesmo para determinar certas garantias, para determinar certos preceitos que tornam-se fundamentais dentro desse jogo de formação, de transformação proposto pelo sistema capitalista. Então, os burgueses eles passam a concentrar o poder em torno do capital econômico, baseado justamente na circulação de moedas, né? No dinheiro que começa a girar, né? No dinheiro que começa a ser acumulado, no dinheiro que consegue ser aí obtido através do lucro. E o processo de consolidação mercantilista só foi possível pelo uso da violência e pela subordinação dos povos conquistados. Observemos aquilo que nós analisamos no finalzinho do slide anterior. O colonizador não veio com a intenção de transformar a colônia em uma nova nação, mas ele veio com a intenção de tirar ao máximo dessa colônia as riquezas que garantissem, né, um salto na sua qualidade de produção, uma melhora na sua condição financeira e, evidentemente, né, que com tudo isso se obtivesse aí mais lucro dentro das produções, né, dentro das formas que ele encontrava como adequadas. Bem, as mudanças do feudalismo para o capitalismo, elas vão poder ser percebidas, primeiro, pelo próprio fortalecimento da burguesia, que surge como uma classe social nova, tendo em vista que no sistema feudal existia uma rigidez social muito grande, né? Os reis, a nobreza, né? E os servos, né? Ou seja, os pobres. Com a dinâmica do sistema capitalista, ou seja, com o surgimento da burguesia, nós vamos observar que aqueles pequenos artesãos, né? Aquelas pessoas que eram trabalhadores autônomos que começam, né, a concentrar uma certa quantidade, né, de dinheiro, que começam a lucrar, elas começam também a aparecer e elas começam a exigir o reconhecimento como a parte dessa sociedade, né, como um novo grupamento social, né, ou usando uma palavra do feudalismo, como um novo estamento. Então, segundo Karl Marx, é esse o momento em que a burguesia ela surge como classe social, na medida em que ela consegue substituir o modo de vida e de produção feudal por um novo sistema de organização social, que é o capitalismo. Então, há uma, digamos assim, uma mudança de perspectiva, uma revisão dos valores, né? Novas justificativas para essa reorganização social que são fundamentais para que esse novo sistema ele substitua o anterior e, mais do que isso, ele se consolide, né, como não mais uma alternativa, mas como condição necessária dentro da organização social. E aqui nós vamos, né, para o início das chamadas ideias liberais, que vão proporcionar o avanço do capitalismo, embora, né, essa ideia de liberdade não necessariamente caminhe junto com as conquistas, né, ou essas conquistas não se deem na mesma medida para todos os sujeitos que dela fazem parte. Então, o liberalismo ele vai representar
né? A livre iniciativa, o livre comércio, a redução do papel do Estado, que lá no mercantilismo era essencial porque o Estado era protecionista, a defesa da propriedade privada e uma característica que não some, né? A busca do lucro como meio de prosperidade individual e social. Então, os economistas liberais clássicos, eles acreditavam realmente que a liberdade econômica, ela faria com que todos os indivíduos se desenvolvessem e atingissem, né, o tão sonhado bem comum. Nomes, né, como John Locke no liberalismo político e de Adam Smith no liberalismo econômico, vão dar aí, digamos, as primeiras balizas, né, os entendimentos, né, para que esse liberalismo, ou esse novo entendimento de dinâmica do processo dentro do sistema capitalista se desenvolvesse. Eles acreditavam, de maneira geral, que o contrato social, ou seja, a lei, né, o que o cidadão precisa entender como direitos e como deveres, e a organização do trabalho, da terra e da renda, deveriam estar, né, dentro, né, digamos assim, das intenções da nobreza, que ainda detinha o poder político, né? Ou seja, a força de fato dessa mudança, não só apenas de consciência, mas dessa mudança de atitudes. Nesse mesmo momento em que o liberalismo se desenvolve como conceito para a justificação do sistema capitalista, nós vamos observar uma aceleração de acumulação de capital que vai proporcionar, né, aquele conceito que nós trabalhamos lá no primeiro ano com o Karl Marx, que é o conceito de mais-valia. Né? A concentração da propriedade dos meios de produção e a tensão entre a classe e a ausência na distribuição da riqueza vão acabar gerando todo um cenário, né, que nós vamos ver mais à frente, de disputas, né, ou de situações que vão colocar esse sistema em questão. Né? Saber se de fato essas ideias de liberdade, de propriedade, né, de prosperidade individual, se elas são para todos ou apenas para um grupo específico da sociedade. Bem, quando nós falamos da mais-valia, o que em síntese seria a mais-valia? É justamente a diferença entre o valor da produção, ou seja, quanto se gasta, e o preço do produto final, ou seja, por quanto se vende. Então vamos imaginar, né? Para produzir uma bicicleta, juntando tudo, né? Matéria-prima, mão de obra, impostos, enfim. O fabricante da bicicleta gaste aí R$ 200. E aí o preço final dessa bicicleta é R$ 700. Então, essa diferença, né, entre o valor final e o valor que foi gasto para a produção é o que a gente chama de mais-valia. E o que é importante a gente frisar, que dentro desse valor de produção já está incluído o salário que é recebido pela produção daquele bem. Então, esse valor diferente, dessa diferença, ele acaba sendo o lucro. E esse lucro é excessivo. Né? Por que ele é excessivo? Ora, se fabricar a bicicleta, né, no valor lá gasto por bicicleta, R$ 200, e nesse valor já está contido o que se paga para o funcionário, então o valor que o funcionário vai receber lá no final do mês, ou dependendo do acordo, ele vai ser infinitamente inferior ao produto, né, que ele é responsável pela sua produção. Você imagine, por exemplo, né, um funcionário da Toyota, né, um lanterneiro lá da Toyota, que pinta os carros, enfim, faz todo o processo de montagem dentro de uma linha de produção que ainda não é totalmente robotizada. Quanto tempo ele demora para comprar uma Hilux, né, ou um Corolla, por exemplo? Por que isso acontece? Justamente porque o valor que ele recebe do produto que ele é responsável, né, pela sua confecção, é infinitamente inferior. Então, o valor da mercadoria ele se torna superior ao valor do próprio empregado, né, ao valor do salário que é recebido. Então, aí nós podemos perceber as disparidades, as diferenças, né, que esse processo de mais-valia ele gera, né, ele ocasiona. Enquanto isso, né, o dono da fábrica está lá no seu escritório, no seu ambiente refrigerado. Não estou dizendo que isso é errado, né? E nem estou condenando
essa perspectiva, mas ele está lá ganhando essa diferença, essa mais-valia e enriquecendo cada vez mais. Então, o liberalismo ele é produto de uma combinação de movimentos e correntes filosóficas, tais como o iluminismo, né, que vão defender essa ideia, né, de que cada sujeito é responsável por si, de que nós somos culpados pelas situações que nós, digamos assim, vivenciamos, nós somos responsáveis única e exclusivamente pelo nosso sucesso, pelo nosso fracasso, enfim, somos livres para isso. O liberalismo também vai motivar os processos revolucionários, né? Como a Revolução Francesa, que nós já mencionamos, e a própria Revolução Industrial, né? Que vai aí, começar do final do século XVI para o século XVII, vai se acelerar no século XVII. Aliás, vai se acelerar do final do século XVII para o século XIX. E nesse espaço de tempo, as relações que se estabelecem, né, dentro desses ambientes produtivos vão ter uma dinâmica nunca vista antes. Ou seja, em menos de 200 anos, as relações de produção elas vão ter uma reestruturação que em 16 séculos anteriores não se percebeu igual, né? E aí, isso nós colocando só a era chamada cristã, né? Não aquela era antes de Cristo. E nós temos aí um modelo, né, mais atual do liberalismo, que é o chamado neoliberalismo, que vai defender a absoluta liberdade de mercado e a restrição à intervenção estatal na economia, podendo esta ocorrer em alguns setores imprescindíveis e ainda assim num grau mínimo. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês para esse aspecto do neoliberalismo, que acontece no Brasil, né, que é desde os anos 90, que vem acontecendo no Brasil. Agora, o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: toda essa ideia neoliberal, ela acaba sendo questionada por momentos como a pandemia. A quem as empresas recorreram para serem salvas? Ao Estado, né? O governo precisou aí criar uma série de instrumentos, né? Não é porque o governo é bonzinho, porque o governo quer o bem da população, é porque o governo precisa salvar os empregos. E os empregos que não são gerados pelo próprio governo, mas que são gerados pela iniciativa privada. Então, uma série de ajudas, né, de financiamentos aí foram postos pelo Estado para salvaguardar, né, a não falência dessas empresas. E o interessante é que a justificativa foi justamente que os empregos não fossem perdidos. Mas o que a gente começa a notar agora nessa desaceleração dessa ação pandêmica é que os empregos estão desaparecendo. As pessoas elas estão sendo demitidas. Lógico, isso vai ser colocado lá na conta da pandemia. Vai dizer, olha, tudo isso aconteceu porque o comércio custou abrir, porque a indústria demorou muito tempo parado, quando na verdade nós sabemos que não é bem essa a justificativa que se deveria dar. A justificativa é justamente, olha, nós estamos demitindo porque nós estamos lucrando menos e não é do nosso interesse diminuir o nosso lucro. Então, o neoliberalismo ele está inserido no contexto do poder das empresas transnacionais, na era da informação, da especulação financeira, das crises cíclicas, da influência de órgãos internacionais como o Banco Mundial e o FMI e, sobretudo, da flexibilização e da precarização do trabalho. Observem que foi um dos pontos que o governo federal impôs para ajudar estados e municípios, que eles não concedessem aumento aos trabalhadores no próximo ano. Tanto agora, a partir do segundo semestre de 2019 e durante todo o ano de 2020. Então, quem paga a conta, mais uma vez, são os trabalhadores, que não vão poder ter os seus reajustes, porque para o governo e para as entidades neoliberais, o Estado sustenta verdadeiros marajás. E de fato sustenta, mas um número muito pequeno e que nunca é incomodado com essas retaliações, com essa diminuição, digamos assim, de ganhos. É só você pegar e fazer uma pesquisa que o judiciário brasileiro
recebeu e irá receber incrementos nos salários dos juízes, né? O que é escalonado. Se o ministro do Supremo Tribunal Federal recebe aumento, isso vem para estados, isso vem para municípios. Então, um leque de fato, né? Além dos nossos queridos iluminados políticos, né? Que aumentam os seus salários aí, a revelia, né, das situações de crise e continuam a explorar. Mas aí quem paga a conta? O servidor público que ganha no máximo aí 5 salários mínimos. Bem, chegamos ao capitalismo industrial, né? O capitalismo industrial é caracterizado, né, pela questão do emprego das máquinas na produção e a introdução do salário, né, do trabalho assalariado, melhor dizendo. Esse mesmo capitalismo industrial ele vai formar uma nova classe social que é os proletários, né, ou seja, os trabalhadores que perderam seus meios de produção e que passaram a vender a sua força de trabalho. É interessante nós notarmos que dentro do capitalismo industrial ocorre uma explosão demográfica, ou seja, o nascimento de muitas pessoas. Aquela ideia de famílias grandes, né, elas se tornam uma realidade justamente porque, enquanto maior a família, a tendência é de que mais trabalhadores possam ser utilizados, né, para o rendimento justamente daquela família. O êxodo rural e o crescimento das cidades. Vamos aqui abrir um parêntese de que essas cidades não estavam preparadas, né, para esse aumento da população, não tinha estrutura para receber isso. A maquinização da produção, ou seja, as máquinas que substituem o trabalho humano, e ao substituir esse trabalho humano, o desemprego torna-se uma realidade. O surgimento do proletariado, como nós já mencionamos, o desenvolvimento acelerado da ciência e da tecnologia para garantir otimização no tempo, qualidade no produto interno e cada vez um gasto menor dos insumos para a produção, né? Isso tudo a ciência e a tecnologia ajudaram a oportunizar. Bem, então nós vamos aí ter, dentro do capitalismo industrial, alguns momentos de revolução. Na primeira revolução, a gente vai ter aí a máquina a vapor como sendo a principal característica. Na segunda revolução, o uso do petróleo e da eletricidade, a mundialização da produção, ou seja, a revolução, ela deixa a Inglaterra e a Europa e ela passa a se estender, né, para outros ambientes, mundo afora. A dominação de algumas nações sobre as demais, né, agora não mais só pelo pacto colonial, mas pelo instrumento imperialista que vai ser característico aí, sobretudo no século XIX e na primeira metade do século XX. E a terceira revolução industrial, que está aí caracterizada pelos aspectos da globalização e do capitalismo financeiro. Com essas três revoluções, ocorre o chamado nascimento da sociedade moderna. Algumas características são importantes para compreendermos esse momento da nossa história, né? Ou do desenvolvimento do sistema capitalista. O individualismo, as relações baseadas no dinheiro, o crescimento de uma apatia ou de um desinteresse em relação a tudo e em razão do excesso de estímulo, ou seja, tem muita coisa para ser comercializada e nem sempre nós temos a capacidade financeira para esse consumo. A modernidade ela vai possuir duas características. Primeiro, os modos de vida em grandes centros urbanos, que nós já vimos, né? O êxodo rural produziu esse fenômeno da urbanização. A monetarização das relações sociais, ou seja, tudo se move a partir das relações, né? Do dinheiro que circula, né? Do lucro que se obtém. E aí, nesse sentido, a gente vai acabar tendo reações divergentes a esse sistema capitalista monetarista, né? Que vai ser justamente a crítica elaborada pelo Karl Marx. Para o Karl Marx, o capitalismo ele é organizado em torno de conceitos, né? Do capital, da propriedade privada e do controle dos meios de produções por indivíduos que empregam, né, trabalhadores, e esses produzem bens e serviços em troca de salários. Então, essa é a ideia básica do Karl Marx dentro do sistema capitalista. Bem, para muitos adeptos do chamado liberalismo radical, eles acreditam que a forma do capitalismo industrial não é a essência do capital. Mas, pelo contrário, ela fere princípios da livre concorrência. Por quê? Porque aqueles que concentram os meios de produção, eles não repartem de maneira igual as condições.
e eles acumulam, né, o capital desses mesmos meios produtivos, né? Então, o que o Karl Marx observa, que dentro do próprio sistema, dos defensores do próprio sistema, críticas como essa já se fazem sentir, né? Como se o sistema começasse a apresentar ranhuras, né? Ou seja, demonstrações das suas falhas, né? E aí, as consequências elas seriam a formação de monopólios, né, que estabeleceriam alianças entre si e acabariam esmagando aí a concorrência. Então, aquela ideia de livre concorrência, de livre mercado, é muito mais um discurso do que uma efetivação. Por quê? Porque os grandes oligopólios eles vão acabar, né, digamos assim, sugando, eles vão acabar trazendo para si os pequenos negócios. E aí nós chegamos ao capitalismo monopolista ou capitalismo financeiro, né, que é talvez a faceta mais cruel que o capitalismo pôde apresentar, que é justamente quando a sociedade, né, ela acaba refém dos bancos, né? Hoje, né, você para receber dinheiro precisa do banco, para trocar dinheiro precisa do banco, para guardar dinheiro precisa do banco, para investir você precisa do banco. Então, de certa forma, está nas mãos dos bancos, né? Seja de maneira direta ou indireta. Então, os economistas definem o capitalismo monopolista como uma forma imperfeita de concorrência, cujos beneficiários são os proprietários e os acionistas desses conglomerados. Então, o que é o oligopólio? O oligopólio é um sistema pelo qual um grupo de empresas, né, ou um ou mais países, ele acaba controlando os segmentos do mercado, né, acabam dando as cartas, como nós dizemos aí no popular. Ter um monopólio significa exclusividade, né, sobre a produção, a comercialização dos produtos e dos insumos. Possuir a patente, ou seja, o direito de explorar aquele produto do ponto de vista tecnológico e dominar um segmento de mercado é aniquilar a concorrência. É, mais uma vez, o questionamento daquela ideia da livre iniciativa. Então, o capitalismo monopolista, ou no capitalismo monopolista, os trabalhadores, eles seguiram com salários baixos, com condições precárias de trabalho e um temor constante de desemprego ou de serem substituídos por uma máquina, né? É complicado você estar, por exemplo, numa linha de produção e aí você está com aquele receio, né? Eu não vou adquirir isso porque eu não sei até quando eu vou estar trabalhando, né? Eu não posso ter esse bem porque eu não sei se eu vou ser capaz de pagar porque meu emprego hoje está beleza, amanhã talvez ou não se sabe. Dentro dessa ideia de monopólio, uma corporação ela acaba reinando como absoluta, ou ela vai dividir o poder com um grupo reduzido de empresas, com a qual ela acaba por formar, né, esse sistema de dominação. Tá? Ou seja, quem tem o poder econômico acaba, da agora para frente, influenciando em quem tem o poder político, né? E acaba gerando todo um processo aí de a submissão dos trabalhadores. Bem, com a expansão do capitalismo após a Revolução Industrial, as grandes corporações elas perceberam a necessidade de associar suas atividades de produção e de bem de consumo a outras formas de rentabilidade, né? À base de juros, de especulação, de ações e de títulos. É aqui que surgem os bancos. Então, o crescimento econômico ele acaba se aliando à concentração de poder nas mãos dos principais conglomerados ou instituições bancárias. O ideário de alargamento e abertura de fronteiras ela não significou necessariamente a prosperidade para todos, mas pelo contrário, foi o predomínio, digamos assim, desse bem comum ou a vitória do espírito empreendedor. Na verdade, o que nós vamos observar é que esses segmentos eles vão ser responsáveis tanto pelas crises como depois pela solução das mesmas. Por quê? Lá no momento de crise, o que é que as instituições financeiras fazem? Elas emprestam o dinheiro. Ora, se você está em crise, é justamente por falta do dinheiro. Esse dinheiro que vai sendo emprestado, ele vai ter que ser devolvido depois. E aí é onde entra o juro. Ou seja, o valor que você pegou X, depois você vai pagar X elevado à potência mais alta que puder ser cobrada. Então, o capitalismo financeiro ele vai englobar tudo aquilo que se oculta em relação
a questão de orientação para o lucro, com o agravante de vivermos em tempo de instabilidade no mundo do trabalho. É a realidade que nós nos encontramos. Até quando, né, as pessoas vão estar trabalhando? E vejam bem, né, um ataque mais uma vez ao serviço público, né? Existem muitos políticos que estão aí a todo momento querendo acabar com o fim da estabilidade do funcionário público, justamente para que o governo entre dentro dessa lógica capitalista e do sistema financeiro, de que as pessoas percam essa estabilidade, né? E aí vem o temor de perder os seus empregos, de perder os seus ganhos, né? De não prover o seu sustento. Bem, e as formas atuais do capitalismo, né? A valorização da força de trabalho como mercadoria somada à diminuição das vagas nas fábricas, ela vai acabar colocando à margem do processo produtivo um grande número de pessoas. Então, a ideia ou o conceito de globalização do capital, que em tese deveria criar possibilidades de integração do mundo afora, acabou foi justamente aumentando as desigualdades, né? Enquanto, por exemplo, nós temos países como a Coreia do Sul, que lá no sistema de transporte ferroviário, né, os grandes supermercados existentes lá, eles oportunizam para as pessoas que estão esperando os trens para voltarem ou irem do trabalho, né, a possibilidade de fazerem suas compras por sistemas de aplicativo, enfim, né, as pessoas elas não perdem tempo. Aqui no Brasil, você tem que esperar 2, 3 horas para um ônibus ou um trem superlotado. Quando dá tempo é que você vai fazer as suas compras com pouco dinheiro que lhe sobra, porque você precisa gastar para ir para o seu trabalho. Isso gera desigualdade. Por quê? Porque os brasileiros, eles cada vez mais moram distantes dos seus locais de trabalho, logo tem que gastar, né, do seu salário o valor da condução de ida e vinda, né? Os brasileiros, eles não têm, né, essa condição aí plena de moradia. Por quê? Porque não tem a estabilidade nos seus empregos, nos seus ganhos. Então, todo esse processo de desigualdades, ele se acentua, né? O que se ganha aqui ainda é insuficiente para as necessidades que nós temos, né? Diga isso de passagem o DIEESE, né? Que afirma que nós deveríamos ter um salário quase que 3 vezes superior ao salário mínimo que nós temos em vigência hoje. Então, a globalização ela vai contribuir para o desenvolvimento de 2 tipos de movimento dentro do capitalismo. Um de caráter mais flexível, né, tanto em tempo quanto em espaço e tipo de contratação, e outros que se referem a um fluxo de mais informalidade que nós vivemos. Né? Informalidade no sentido de diminuição de direitos. Né? Aquela ideia do empreendedorismo, né? Todo mundo ser empreendedor. Acho essa palavra linda, né? E as ações do empreendedorismo seriam mais significativas, né, se de fato ele acontecesse para as pessoas. Mas o que a gente observa é que, infelizmente, no Brasil, empreender é difícil. Primeiro, pela burocracia do Estado, e depois, porque nós acabamos condicionados, né, a uma estrutura econômica que desprivilegia o pequeno e privilegia os grandes. Né? O Brasil tem um banco chamado BNDES para as grandes empresas, né? Que empresta milhões e bilhões. E o Brasil tem sistemas menores, né, que geram aí esse empreendedorismo, muito mais do ponto de vista da consultoria, como o Sebrae, né, ou de instituições menores, como os bancos de crédito, como o Banco do Nordeste, né, que te empresta até determinada quantia para que você desenvolva determinadas zonas produtivas. E a gente chega no chamado capitalismo flexível, né? É uma forma de geração de lucro na qual se tenta ocultar a natureza que rege as relações entre patrões e subordinados. O trabalho intermitente é um exemplo dessa flexibilidade dentro do sistema capitalista. O funcionário ele tem que ter um banco de horas para que ele possa receber uma determinada remuneração. E a sua contribuição, por exemplo, para a Previdência está associada a esse banco de horas. Então você precisa trabalhar mais, não é trabalhar menos, você precisa trabalhar mais. Se você quiser, de repente, ter uma seguridade lá no finalzinho da sua vida mais significativa. E o que é que acontece? O capitalismo ele joga no teu colo
todos os problemas, né? Todas as situações. Por quê? Ele vai dizer assim: olha, a flexibilidade, você é responsável pela realização dos seus sonhos. Beleza. Sonhar é algo individual, mas realizar os sonhos nem sempre necessariamente depende apenas de mim. Pode ter um leque de possibilidades externas que não estão ao meu alcance, que são definidoras para que esse sonho de fato se realize. E aí a gente acaba se sujeitando, né? Um exemplo dessa flexibilização são, né, os deliveries que nós temos hoje na pandemia, né? Eu soube que grandes redes pagam, às vezes, R$ 3, dependendo da distância, é, do local de compra para o local de entrega, para um motoboy, por exemplo, né? R$ 5. E o motoboy é responsável por colocar, por exemplo, o combustível na moto. O que é que sobra para um cara desse? Que tem que rodar, às vezes, distâncias e distâncias. Mas é a flexibilidade que o capitalismo nos oferece, né? Às vezes você abre uma pequena frutaria lá na sua rua, de repente vem um grande supermercado que se instala na sua cidade e que fecha a pequena frutaria lá da sua rua, porque você não tem como competir, né, com uma grande rede varejista. Às vezes você tem uma loja de confecção lá no seu bairro e de repente abre uma loja de departamento na cidade e você não tem como competir com isso. Então, é liberdade de fato de competição? É condições iguais que esse sistema nos oferece? E essa flexibilidade, ela vai me ajudar de fato em quê? São questionamentos que nós podemos estar fazendo. Então, Sennett, que é um dos sociólogos que estudam, né, essa flexibilidade, ele encontrou na ideia de caráter a principal alteração causada na flexibilidade capitalista. Por quê? Porque o caráter é o que garante o desenvolvimento de relações duradouras. Hoje o cara não está nem aí. Se ele precisar te demitir para aumentar o lucro dele, ele ainda diz assim: ó, você está vendo ali ó, um monte de currículo esperando para te substituir, ou você produz na necessidade que a minha empresa tem, eu te ponho para fora e coloco alguém no teu lugar. E o comprometimento do indivíduo, que há algumas décadas era uma característica importante para como profissional, ele acaba se estendendo, né, ou reduzindo-se dentro do mundo do trabalho, né? Se antes a gente tinha, né, esse compromisso, né, de garantir essa estabilidade dos empregos, hoje essa flexibilização de fato ela é quase que um mascaramento, uma caricatura. A pessoa diz o seguinte, né? Você aos 60 anos está numa idade produtiva. Beleza. Mas eu procuro uma empresa que seja formada pelo menos em 30% por pessoas acima de 60 anos, se não forem os donos ou os sócios majoritários dessa mesma empresa. Estou falando dos empregados, né, de pessoas que têm que estar ali na proatividade, fazendo com que aquilo aconteça. Mas, na tese, né, 60 anos, 65 anos, para que a pessoa precisa se aposentar aos 65 anos? Menina, a pessoa dessa daí está aí na flor da idade, né? Uma flor um pouco murcha, mas está na flor da idade, né? Ainda do ponto de vista da produção. Bem, então o capitalismo informal, né, ele é característico dessa chamada sociedade de rede, que, né, corresponde ao período de expansão do capitalismo e a sua reestruturação diante da revolução tecnológica, né, principalmente a partir dos anos 80 aí, do século XX até o momento em que nós nos encontramos. As características do capitalismo informal: a ampliação da área de serviços, né, que abrange muitos tipos de trabalho, o aumento do desemprego estrutural, a predominância da informação como matéria-prima, a tecnologia como princípio, como principal elemento de mudança nas relações pessoais dos indivíduos e a formação de redes como definidores das sociedades. Então, do ponto de vista macropolítico, a gente vai poder pontuar as seguintes alterações: a intensificação dos processos do sistema capitalista financeiro, né, que a gente já colocou lá a questão dos bancos, a flexibilização dos sistemas de produção, a difusão dos conglomerados multinacionais, a mínima participação do Estado na economia, né, sobretudo nas economias onde a prática neoliberal é mais acentuada, e a restauração da divisão internacional do trabalho. Então, gente, essa foi a nossa aula. Agradeço a todos vocês. Bons estudos e se liguem no capítulo 10 para a nossa prova. Até mais aí.